As cobras comem a cada 15 dias, que é o tempo de digestão delas. O processo é lento porque elas engolem o alimento inteiro sem mastigar. No Brasil, existem mais de 392 espécies de cobras, sendo apenas 63 consideradas peçonhentas. Muitas espécies de cobras do Brasil são venenosas, mas apenas 2 famílias são consideradas peçonhentas, por sua capacidade de inocular o veneno. Dentre as cobras peçonhentas, existem 4 gêneros diferentes no Brasil: surucucu, cascavel, coral e jararaca. Essa última representa sozinha 85% dos acidentes com esse animal. Depois vem a cascavel e a coral. As cobras sentem os cheiros pela língua. Através da língua, a cobra capta partículas de odor no ar e transmite as informações do ambiente a um receptor sensorial chamado órgão de Jacobson, localizado no céu da boca desses répteis. Assim como a língua bifurcada projetada para fora, as cobras conseguem tatear, sentir e cheirar o ambiente à sua volta. O órgão é dividido em 2 partes para conseguir detectar odores que venham de lados diferentes. A extensão do bote de algumas cobras podem corresponder a 1 a 3 do tamanho dela. As cobras que conseguem injetar seu veneno são as chamadas de peçonhentas. Elas sabem que alguém está se aproximando pela vibração do solo. Alguns filhotes estão prontos para sair do ovo entre 7 e 15 semanas depois da postura. Para quebrar a casca, eles usam um dente. O filhote usa o dente como uma serra, balançando a cabeça de um lado para o outro, até cortar uma fenda na casca. Logo depois que o filhote sai da casca, o dente do ovo cai. A cada troca de pele da cascavel surge um anel de chacoalho, também chamado de guizo. A pele sai da cabeça para a cauda, onde uma parte fica presa, formando um dos anéis. Em cativeiro, a cascavel troca de pele de 3 a 4 vezes por ano. A maior cobra do mundo. Não se sabe exatamente qual a maior do mundo entre a piton e a sucuri, pois há vários relatos de diferentes tamanhos entre essas 2 espécies. Portanto, não se tem uma base 100% certa. As cobras são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível, e elas crescem a vida toda. Taipan do interior, a cobra terrestre mais venenosa do mundo. A taipan do interior é a cobra terrestre mais venenosa do mundo. Só para ter uma ideia, apenas 110 mg do seu veneno pode matar aproximadamente 100 homens. O veneno é altamente neurotóxico e age paralisando o sistema nervoso da presa, causa parada respiratória e coagula o sangue. Essa espécie de cobra é encontrada na Austrália e geralmente se alimenta de pequenos mamíferos como ratos. A cobra mais venenosa do mundo. Muitos pensavam que esse lugar iria para uma cobra terrestre, mas quem lidera esse pódio é a serpente do mar de Belcher. De espécie marinha, essa serpente está no topo das mais temidas e venenosas do planeta. Seu veneno é tão potente que pode matar 100 pessoas com a quantidade de substâncias liberada com apenas uma picada. Existem algumas espécies de cobras que conseguem se reproduzir sozinhas. Este fenômeno é conhecido como partenogênese facultativa, que é quando seres conseguem gerar filhotes sem reprodução com um parceiro. Até 80 ovos. A maioria das cobras põe ovos, mas algumas espécies são ovovivíparas e guardam os ovos dentro dos seus corpos até estarem prontos para eclodir. A gestação de uma serpente pode levar até 8 meses e o número de filhotes varia muito conforme a espécie. A espécie piton reticulada pode colocar de 15 e 80 ovos por embreagem. Elas não escutam nenhum tipo de som. É isso mesmo, as cobras não são capazes de escutar nenhum som. Elas conseguem identificar a presença de outros animais por meio da vibração do solo. Esses répteis têm uma sensibilidade muito aguçada e conseguem reconhecer movimentos a muitos metros de distância. Longa digestão. Algumas serpentes podem comer o equivalente a até 50% do seu próprio peso. Um grupo de pesquisadores dinamarqueses observaram a digestão de uma piton birmanesa e perceberam que ela demorou 132 horas para digerir completamente o rato que havia comido. Em 1926, biólogos ingleses registraram que uma piton real já chegou a ficar 23 meses sem se alimentar. A cobra mais venenosa do Brasil.
A tal parente da taipan do interior é a coral verdadeira. No Brasil, ela lidera o ranking das mais venenosas no país, uma mordida tóxica e perigosa que, em suma, mata um adulto em pouco tempo. Certamente é um réptil lindo e hipnotizante, porém mortal. Existe a coral verdadeira e a falsa. Os olhos da coral verdadeira são maiores. A coral falsa não possui veneno. Descritas em 1758, as cobras corais verdadeiras apresentam coloração em tons de vermelho, laranja, amarelo e branco, contrastantes com anéis ou manchas, que variam do preto ao castanho escuro. A espécie possui cabeça oval recoberta por escamas grandes, corpo cilíndrico com escamas dorsais lisas e a cauda curta e roliça. Amplamente distribuída no Brasil, a coral falsa é uma das 52 espécies de serpentes não peçonhentas que apresentam um padrão coralino, ou então a cor vermelha em sua coloração e são chamadas de falsas corais, muito comum em várias regiões do território brasileiro. Os indivíduos apresentam atividades diurna e terrícola. Quando adultos, alimentam-se de outras cobras e quando jovens, predam pequenos lagartos. Como forma de defesa, a falsa coral pode achatar o corpo e enrodilhar a cauda, comportamento também realizado por corais verdadeiras. Não peçonhenta, a serpente não está envolvida com acidentes graves, mas ainda oferece risco ao humano. Portanto, em casos de ataques, é necessário recorrer aos postos de atendimento para ser medicado com uma dose de soro específico. A quantidade é igual tanto para as crianças quanto para os adultos, e o número de âmpulas deve ser proporcional à gravidade do acidente. No entanto, existem as corais verdadeiras, que são peçonhentas, e também as falsas. Todas elas são muito parecidas, sendo muito difícil de distingui-las. A cobra mais rápida do mundo. A famosa mamba negra pode chegar até 20 km por hora. Isso a torna, certamente, uma adversária de qual é difícil escapar. Isso se fôssemos presas, e não somos. Um ser humano comum pode alcançar 45 km por exemplo. Um rato, por outro lado, não teria tanta sorte frente ao perigo. A maior cobra venenosa do mundo. A cobra real é a serpente asiática, enorme e muito venenosa. Em síntese, pode alcançar até 4 metros. O veneno, por sua vez, pode matar até um elefante em poucas horas. Além de grande e peçonhenta, é muito bonita. Índia e China são os países onde são mais comuns. O que é uma víbora? As víboras são serpentes da família Viperidae ou Viperídeos. Portanto, elas não são cobras. Na verdade, a diferença básica entre cobra e serpente e víbora é que serpente se refere à espécie em geral, e dentro deste termo há cobras e víboras. As serpentes são a subordem dos répteis sauropsídeos. As víboras pertencem à subfamília Viperidae. Elas sempre são venenosas. Elas possuem a cabeça mais larga e triangular. Geralmente medem de cerca de 75 centímetros, apesar de alguns exemplares medirem muito mais. A palavra cobra muitas das vezes é utilizada como sinônimo de serpente. Porém, cientificamente a palavra cobra refere-se às serpentes da família Columbridae. Fato interessante é que a maioria das serpentes fazem parte dessa família, havendo 2.000 espécies no mundo. Esses animais são venenosos, muito ágeis e se caracterizam, entre outras coisas, pela cabeça triangulares. Estão entre as serpentes mais perigosas, pois atacam de forma veloz e precisa. Sem contar, é claro, que algumas têm veneno poderosíssimos. A maior cobra já registrada no mundo. A extinta Tinadoboa é a maior cobra da qual já se teve registro. Sabemos que não é uma cobra, e sim uma serpente, mas vamos seguir com o plano. Esse monstro pré-histórico chegava perto dos 20 metros e pesava mais de 1 tonelada. Viveu há 60 milhões de anos na região onde hoje é a América do Sul. O único continente sem cobras no mundo. Enfim, já que estamos falando de um animal que precisa de calor para viver, já se pode supor, a Antártida é o único continente sem serpentes registradas. Lá não é o lugar ideal para elas, de qualquer jeito. Esses animais não se dão muito bem com o frio extremo. Mortes por picadas de cobras por ano. Os registros que indicam que pelo menos 100 mil pessoas morrem anualmente em decorrência de incidentes com serpentes. São raríssimos os casos envolvendo serpentes não venenosas. Por outro lado, as peçonhentas já mataram muita gente e continuam matando. Se fossem deixadas em paz, certamente esse número poderia ser menor, pois as cobras gostam de estarem sozinhas sem ser incomodadas. É verdade que existem cobras voadoras? Algumas serpentes realmente são chamadas assim, mas na verdade elas não voam e sim planam.
Essas espécies de cobras encontradas apenas nas florestas tropicais do sul e sudeste da Ásia são capazes de percorrer no ar distâncias de mais de 100 metros, fazendo curvas de 90 graus durante a trajetória. Mas elas não conseguem decolar do chão, por isso, tecnicamente não voam. Para planar, as serpentes têm que partir de um lugar alto, como copas de árvores, além de modificar suas formas para melhorar a aerodinâmica. Quando ela está no ar, o corpo fica completamente achatado, assemelhando-se a um aerofólio de um carro, diz o biólogo Jake Socha, da Universidade de Chicago dos Estados Unidos, um dos maiores especialistas do mundo nesses animais. O que os cientistas como Socha até hoje ainda não conseguiram explicar é o motivo que faz as cobras arriscarem essas peripécias aéreas. Bom, observas, o que vocês acharam? Deixem o like e o comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para acompanhar meus vídeos. Eu sei que eu demoro um pouco para postar vídeo, mas sempre quando eu volto eu sempre tento trazer um conteúdo legal para vocês. Então, é isso. Paciência, até o próximo vídeo e fui!